aqui nessa questão a gente quer calcular qual é a massa desse disco aqui, tá? Quando eu coloco ele em cima do ímbolo. Como é que a gente poderia obter essa massa? Vê, na situação dessa figura, a gente tem que uma das forças agindo aí justamente é a nossa força peso, tá? Nesse nosso disco aí. E quando a gente tem uma força agindo numa determinada área, que é o que está acontecendo, ó, esse disco que a gente colocou, ele está fazendo uma pressão em cima aqui do ímbolo. Então essa pressão de M, ela é calculada como? A força que está sendo aplicada, que vai ser a minha força peso, dividido pela minha área que eu estou aplicando. Só que, observa que essa área você já tem, ó, a área da base, que vai ser a mesma dessa. E essa sua força peso, ela é dada pelo produto da sua massa, justamente pela gravidade que você tem na questão, que é 10. Então ficaria M vezes 10 dividido por 3 vezes 10 a menos 4, tá? Passando para metros. Então observa que dessa forma a gente consegue achar o valor de M. Agora, como é que eu vou relacionar esse meu M com alguma outra coisa para eu deduzir o valor dele? Bom, aí a gente vai ter que analisar quais são as outras pressões que estão agindo aqui, ó. Nesse caso, você também tem, segundo a questão, a pressão atmosférica. Então aqui, ó, eu teria uma pressão total da pressão do disco mais a minha pressão atmosférica, tá? Mas na minha situação inicial, eu só tenho a pressão atmosférica. Então aqui eu tenho a situação final e aqui eu tenho a situação inicial, que a única pressão que eu vou estar agindo é a pressão atmosférica, tá certo? Com base nisso, pessoal, como o número de átomos, quer dizer, o número de mols que você tem aqui não muda, e você pode usar a equação dos gases tanto com essa pressão quanto com essa. Lembrando que a equação dos gases é PV igual a nRT. Lembra que a gente pode reescrever isso aqui como sendo nR igual a PV sobre T, visto que o número de mols não muda, nem essa constante R, então a gente pode igualar esse PVT da situação inicial com o PVT da situação final. Com isso, como a gente conhece os valores de P0, vamos ficar somente com o nosso PM, que depende de M. Então a gente muito provavelmente vai conseguir resolver o problema, tá? Porque a gente vai ficar com a equação com uma variável só, que é M. Então vamos lá. Na situação inicial a gente vai ter a pressão atmosférica vezes o meu volume inicial. Quem é esse volume inicial? Bom, a gente tem um cilindro aqui, né? Observa que esse cilindro inicialmente ele vai ter a altura de 12, porque é 2 daqui mais esse 10, tá? E está em centímetro, eu tenho que passar para metro, tá certo? Então vai ser volume inicial igual a nR vezes a sua temperatura inicial, que é T. Só que, quem vai ser o seu volume inicial? O volume inicial, como é um cilindro, é a área da base vezes a sua altura. Só que sua altura é 12. Então, fica aqui, ó, 12 vezes 10 a menos 2. Tá certo? Então, o que acontece? Isso implica que a gente vai ter aqui 10 elevado a 5 vezes a área da base vezes 12 vezes 10 a menos 2 igual a nR vezes T. Só que esse T eu já vou passar para cá dividindo. Beleza? Já na minha situação final, o que a gente vai ter? Vamos ter uma pressão aqui, que vai ser a pressão total da pressão atmosférica mais a pressão que esse disco aí produz, né? No êmbolo. Vezes o seu volume final igual a nR de 2T, que é a sua temperatura final, tá? Então aqui, ó, quem vai ser o nR? O nR vai ser P0, que é 10 a 5, mais PM, que vai ser esse valor aqui, ó. Vou deixar assim em termos de PM, depois a gente faz essa conta, do seu volume final. O volume final, você vai ter agora uma altura de 10, tá? Então o volume final vai ser área da base, que vai ser a mesma, vezes a altura, que vai ser 10 vezes 10 a menos 2, tá? Convertendo. Dividido por 2T. Então agora eu vou igualar essas duas equações, tá certo? Então igualei. Vê o que eu fiz aqui. O 12 eu repeti.
10 elevado a 5 vezes 10 a menos 2 dá 10 elevado a 3. Tudo isso sobre t. No seu segundo membro, 10 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 1. Coloquei aqui a área da base, eu repeti, 2t repeti, 10 elevado a 5 mais pm repeti. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente pode simplificar, ó, essa área da base, a gente pode simplificar o nosso t também. Então a gente fica somente com 12 vezes 10 elevado a 3 é igual a 10 elevado a 5 mais pm. Tudo isso dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 1, tá certo? Com isso, ó, vamos ficar com 24 vezes 10 elevado a 3 é igual a 10 elevado a 5 mais pm vezes 10 a menos 1. Vou passar quem está multiplicando dividindo. Então vai ficar assim, ó, 24 vezes 10 a 3 dividido por 10 a menos 1 é igual a 10 elevado a 5 mais pm. Portanto, o pm vai ser dado pelo seguinte, ó, 10 a menos 1 com 10 a 3, o menos 1 passa para cima positivo, né? Então fica 24 vezes 10 a 5. E esse 24 vezes 10 a 4. E esse 10 a 5 vai passar para lá, menos 10 a 5, tá certo? Bom, aqui a gente podia colocar o 10 a 4 em evidência, tá? E a gente chega aqui que pressão aqui em M vai ser dada por 14 vezes 10 a 4, tá certo? Então a gente achou a pressão em M, só que essa pressão em M é igual a isso aqui, ó. Então 14 vezes 10 a 4 é igual a 10 elevado a 10M dividido por 3 vezes 10 a menos 4, tá? Então isso aqui implica, ó, que 14 vezes 10 a 4 é igual a 10m dividido por 3 vezes 10 a menos 4, tá certo? Bom, quem está dividindo passa multiplicando. Então, 10 a menos 4, quando for multiplicando, vai ficar 14 vezes 3 vezes 10 a 4 vezes 10 a menos 4. 10 a 4 vezes 10 a menos 4 dá 10 a 0, ou seja, dá 1. Então, fica 14 vezes 3. 14 vezes 3 é 42. Então, M vai ser 42 dividido por 10, que dá por fim 4,2, sendo então a resposta final.